Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. É um prazer, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para aqui estudar ou recapitular a lição. Já chegamos aí, passamos da metade de uma lição incrível que nós estamos estudando. De repente você está chegando agora aqui no nosso canal. Nós seguimos um guia de estudos trimestral e esse trimestre está falando sobre o livro de Josué e nós chegamos já na 8ª lição. Nossa, Sandra, mas e agora? Eu cheguei aqui, como que eu faço para ver as outras lições? Vai lá no nosso canal, Adventistas Catanduva, tem todas as lições lá, desde os trimestres passados, também estão lá, você vai gostar de ver o que tem lá atrás, tá bom? Nos acompanhe, siga, compartilhe, desde já vou pedir para você compartilhar também essa mensagem de esperança para as outras pessoas. Nunca estou sozinha, eu sempre falo isso para vocês, que não tem como ter uma conversa, fica muito mais gostoso quando a gente está entre amigos, entre irmãos aqui. Do meu lado esquerdo, a minha dupla missionária. Eu sempre falo para vocês que ele é a minha dupla missionária. Meu esposo, bem-vindo mais uma vez, André. Olá, minha esposa, amigo que nos assiste também, muito bem-vindo. Mais uma vez é uma alegria podermos estar aqui, para a gente poder recapitular mais uma lição. Que Deus nos abençoe, que passemos momentos agradáveis aqui e felizes aqui nesse tema tão importante e especial. Vocês notaram que a voz do meu esposo, que canta baixo, está um pouco diferente hoje, Está super gripado. Aliás, a minha outra convidada também está com gripe, viu, gente? A gente está um trio aqui congestionado hoje. Estou feliz de estar com ela aqui, porque faz tempo que eu convido ela. Ela está sempre escapando, mas hoje eu consegui. Sueli, muito bem-vinda. Oi, Sandra, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Não sei o horário que você vai estar vendo, mas é muito bom estar compartilhando um pouquinho, da história dos nossos antepassados com você e com vocês aqui, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez e vamos seguir. Vamos estudar, Su? Faz tempo, gente, que eu convido ela sempre dá um jeitinho de escapar, mas hoje, graças a Deus, ela está aqui, E que ela seja mais um instrumento, ela é um instrumento nas mãos de Deus na igreja, e hoje aqui espero que também seja na nossa gravação. Vamos fazer o seguinte, Sueli, como está começando, estreando aqui hoje, faz uma oração para a gente iniciar. Vamos. Pai querido, mais uma vez nós somos gratos a Ti pela vida, pelos exemplos deixados na Tua Palavra, histórias que nos ajudam a continuar a ter fé e saber que logo mais nós estaremos contigo, Pai. Amém. Nós que estamos aqui, possamos conseguir levar aqueles também que ainda não Te conhecem essa mensagem e que eles possam também querer conhecer esse Deus e ter essa fé maravilhosa que os nossos antepassados e nós também temos. Muito obrigada, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. André, faz uma gentileza, lê para nós o verso para memorizar. O tema, Eu nem falei o tema, gente. A lição número 8 tem como tema gigantes da fé. Quem são eles? Josué e Caleb. São os personagens que a gente vai estudar aqui durante esses 50 minutinhos aí. Por favor, André, lê para nós aí o verso para memorizar. Só para a gente situar aqui, o texto está em Hebreus. Capítulo 13, verso 7. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Que texto, Que texto. Diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha só. Que texto, aqui está sendo, é um conselho. Esse texto ele está aqui na parte final do livro de Hebreus, do capítulo 13, aqui onde o autor ele oferece algumas exortações, algumas práticas que o cristão deveria ter, Então ele dá esse conselho, lembra lá dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imite a fé que tiveram. Ou seja, o capítulo 13 aqui mostra como um cristão deveria agir, viver. Isso é interessante, Para você receber um conselho desse, a pessoa que você vai seguir ali, no caso, tem que ser uma pessoa que tem muita moral.
E nesse contexto aqui, obviamente, embora o livro de Hebreus não tenha um autor aí conhecido, mas segundo a crença adventista foi Paulo que escreveu, mas ele está falando aqui de quem? Quem que é esse líder aqui? Moisés. E aí eu te pergunto, Moisés tinha moral para ser seguido? Sim. Muita moral. E agora ele tá orientando também, no caso de Josué e Caleb. Isso. Eles eram líderes a serem seguidos, porque eles tiveram uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? O capítulo 13 ele vai mostrando pra gente aqui sobre amor fraternal, hospitalidade, sobre casamento honrado, confiança em Deus. Mas agora quando a gente chega aqui no verso 7, que é o verso para memorizar, ele vem aqui fazendo um apelo para que a gente valorize os líderes, né? Que pregaram a verdade de acordo com a vontade, com a verdade bíblica e não com a verdade humana, né, Su? Isso. E hoje a gente sabe que no mundo, numa situação no mundo que a gente vive, a gente sabe que é difícil você seguir, você ser exemplo, né? E aqui a história de Josué e de Caleb nos mostra que é possível. É fácil? Não. A gente vai estar discorrendo aqui durante esse estudo que não é fácil seguir, ainda mais quando são coisas, o que é certo, né? A realidade é essa, hoje não é fácil. Não, e um detalhe, né? Nós, desde pequenos, desde que nascemos, nós temos essa tendência, né? A seguir, a imitar. A Sueli, né? Mais do que nós, né, André? Tem exemplos práticos em casa, né? Que ela tem os filhos, as crianças, sim, né? É fácil. Mas também é uma responsabilidade muito grande. A gente como pai, como mãe, não é fácil, porque nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Então, o que você faz conta muito mais do que você fala, né? Porque automaticamente uma criança, quando você vai repreendê-la, ela vai falar, mas você fez isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E a lição dessa semana, ela vem assim nos trazendo um exemplo grande de fé e de que é possível sim a gente fazer o que é certo, não que vai ser fácil, não vai ser fácil, pelo contrário, mas é possível você ser diferente, você se destacar na multidão. Exatamente. Entendeu? E para isso é necessário a gente abrir mão de muitas coisas e a gente ter um relacionamento mais muito íntimo e pessoal com Deus. Porque não é fácil. Uma coisa muito interessante que a lição vem trazendo aqui, também, que tem tudo a ver com o que a Sueli acabou de falar aqui pra gente, é que nós, como cristão, a gente sempre orienta, a gente sempre frisa que nós não devemos fixar os nossos olhos em quem? Em homens. Em homens. Que nós devemos fixar os nossos olhos no Mestre, porque os homens são falhos. Mas a lição aqui deixa claro que existem exemplos que devem ser respeitados e podem ser seguidos, né? A Bíblia nos traz muitos exemplos e não é pecado nós admirarmos alguém ou seguir um exemplo, assim como as crianças seguem o exemplo dos pais, né? Mas aqui não é pecado admirarmos, né, André? Aqueles homens, às vezes, eles tinham uma base. Abraão, Isaac e Jacó. É o exemplo, os patriarcas, as pessoas que tinham moral. Agora você estava falando aí, o senhor estava pensando, a responsabilidade dos pais é tremenda. Por quê? Porque os filhos, eles imitam aquilo que o pai faz. Agora imagina, se você viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, o seu filho, obviamente, ele vai seguir aquilo que você faz. Então a responsabilidade é muito grande. E foi dito aqui uma coisa que é muito importante. Nós temos que buscar o nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quando você busca um modelo maior e você pede para ele te dar sabedoria, automaticamente você vai ter sabedoria para guiar os seus filhos. Amém. Quanta coisa aqui só a gente, né, só do sábado. Então assim, a lição de sábado já vem deixando pra gente o seguinte: não é pecado você admirar pessoas, existem sim, a Bíblia mesmo, a lição está nos trazendo 2 exemplos, né, de pessoas que, você até redundante, que foram exemplos, né, de cristão realmente, que agiram de acordo ali com a vontade de Deus, né? Pessoas como eu e você, que também são pecadoras, mas que conseguiram
se manter firme ali na fé, na obediência, né? Que foram Josué e Caleb. Querem falar mais alguma coisa de sábado ou vamos passar para o domingo? Sei. Quer, Su? Vamos passar para o domingo, então. Fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, normalmente a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Dinheiro. Dinheiro. Mordomia. Ela vem falar de dinheiro. Ok. A mordomia, ela faz parte. Faz. Um cristão fiel, ele é um mordomo fiel. Mas a mordomia, a fidelidade, ela envolve muitos outros aspectos, né? Eu até marquei aqui alguns, ó. Envolve obediência, envolve coerência, ou seja, você falar, mas você fazer aquilo que você fala. A moral, o cristão tem que ter uma moral intacta, né? Tem que ser honesto, tem que cuidar do corpo, tem que zelar pela mordomia, sim, né? Agora aqui, uma das coisas que é a principal aqui, que tem a ver com o domingo, é firmeza em meio às pressões. Agora é que começa a engrossar, né? Porque a gente hoje vive muito uma situação chamada efeito manada. Já ouviram falar? Um começa e o outro olha e aí vai fazendo aquele efeito e aí daqui a pouco todo mundo está seguindo pelo mesmo caminho, a mesma direção. As pessoas pensam assim, todo mundo faz igual, pensa igual, então a maioria deve estar certo, né? Mas não é. Você vê que a lição nos traz aqui sobre esse assunto, meu amigo? Josué e Caleb estavam numa pressão. E não era uma pressão pequena, era grande. Por quê? Foram espiar a terra. Quando chegaram lá, o que eles se depararam? Primeiro, com gigantes. E aí olharam, a maioria disse assim, é impossível, não tem como. E aí eu trago para os nossos dias. Será que quando uma situação vem para nós, como é que nós lidamos com a situação? Com a maioria que falou assim, é impossível conquistar? Ou como Josué e Caleb, não, dá para conquistar sim. Qual que é o nosso posicionamento? Quantos foram lá espiar? 12. E quantos trouxeram o relatório negativo? 10. 10. Difícil, né? A maioria. Então, como que foi para esses homens se manter firme ali, gente? É uma situação muito constrangedora, se você for olhar por esse lado. Porque eram amigos, eram pessoas que nasceram, né, ali, juntos. Não foi pessoas estranhas, foram pessoas que já se conheciam. E de repente ali cada um começa a dar o seu relatório, uns omitem, como a gente vai ver mais para frente, e aí de repente 2 se levanta, né? E não é bem assim. A situação é favorável, é possível sim, porque o que é possível para nós, Deus não precisa fazer, mas o que é impossível para nós, aí é onde Deus entra. Deus não tinha dito que eles iam entrar? Já havia tido essa promessa lá, né? Já tinha promessa, né? Só para você ter uma noção, a pressão que eles tinham ali não era uma pressão pequena. Não era de escola. Por quê? Porque a maioria queria matar eles. Olha a situação. Eles iam ser apedrejados. Ou você concorda com a gente ou vocês vão morrer. E mesmo assim permaneceram firmes. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Agora eu pergunto para você que está aí em casa. Você conhece o Safate? Você conhece o Geal? O Paute? É difícil até para a gente falar os nomes, né? O Paute, o Gadiel, o Gade, você conhece? Amiel, Setur, Nabi, Jeuel, Samua, conhece? Não conhece. Sabe por quê? Porque esses 10 foram aqueles que falaram que era impossível. Aqueles que tiveram medo, né? Que não quiseram concordar com os 2 ali, que tiveram um relatório negativo. Esses nomes, a lição diz que eles não são dignos de serem lembrados. E agora Josué e Caleb é o contrário, o oposto, né? Tanto que a lição fala assim que Caleb vem da palavra hebraica Keleb, que é cachorro, que existe até uma visão pejorativa sobre o nome. Negativa, né? Pejorativa. Caleb, cachorro. E as pessoas não gostam de chamar de cachorro, né? Mas a raiz da palavra mesmo
É alguém que é fiel. Que é valente, né? Fiel, que é corajoso. Olha lá, que existe uma fidelidade inabalável ao seu Senhor. E o cachorro é assim. E o cachorro é assim, né? Quem Ele tem é fiel cachorro, ali, né? Então, isso eu não sabia. Tá vendo como é bom estudar a palavra de Deus? Como você aprende coisas. Eu nunca imaginei que Caleb tivesse esse significado, né? Então, assim, o que você tem feito com as promessas que Deus fez na sua vida? A minha pergunta é para reflexão. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: a promessa está feita, mas a lição nos ensinou que eu não pego a promessa, então tá bom, vai acontecer, eu cruzo os meus braços. Não, a lição vem deixando claro que a gente precisa ter atitude, né? Reivindicar as promessas, né, Su? Isso. Hoje, essa lição ela vem nos trazendo mais uma reflexão em relação a hoje. Hoje, nós estamos sendo líderes, nós estamos formando pessoas, homens e mulheres. Você que é pai, você que é mãe, você que tem a responsabilidade de liderar, seja na escola, seja em qualquer área que você escolheu da sua vida. Que tipo de líder você está formando? Que tipo de ser humano acima de tudo? Né? Pessoas que vão contribuir com a sociedade, pessoas espiritualmente saudáveis, emocionalmente. A lição nos fala sobre isso. Josué e Caleb, eles seguiram pessoas que tinham relacionamentos com Deus e que formaram tudo isso neles, para naquele momento ali decisivo, eles tomarem a decisão. Eles foram formados, tiveram caráter formado por pessoas assim, distintas, Isso. pessoas que conheciam Deus e que sabiam que haveria dificuldades. Então, formou homens ali capazes de enfrentar essas dificuldades, porque naquela terra ali, que eles fazendo ali aquela vigília que eles foram colocados, no relatório deles, eles encontraram essas dificuldades, mas eles se colocaram à disposição de enfrentar homens, né, que tinham capacidade ali de armas de guerra melhores que eles, mas eles tinham quem ao lado deles? Deus havia prometido. Deus havia prometido, e quando Deus promete, onde a gente não consegue chegar, Ele vai lá e passa por a gente, e Ele confiou nisso. Todos os outros tiveram esse conhecimento, mas na hora ali de tomar a decisão certa, no momento certo, eles... Você vê que essa fidelidade de Josué, Caleb, estava atrelada a quê? Ao que Deus havia prometido. Você pega o livro de Êxodo, lá na sarça ardente, Deus prometeu ali para Moisés, queria tirar o povo da terra do Egito, queria tirar o povo, um mão forte do Egito, da escravidão, e queria colocar aquele povo aonde? No lugar onde manava leite e mel. E aí depois você vai em Êxodo 6, versos 6 a 8, o mesmo Deus vem e reafirma essa promessa. Aquilo que foi prometido aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eu darei aos seus filhos. Josué e Caleb se agarrou a essa promessa. Isso. A maioria, infelizmente, não se agarrou. E a gente vai ver o que aconteceu. Sabe, André, você está comentando aí, a Sueli comentou e eu fico aqui pensando, né? Deus fez a mesma promessa para mim, para você que está nos assistindo. Ele tem algo grandioso para nos entregar, que é a Canaã Celestial. Nós vamos entrar nessa terra prometida também. Mas só que enquanto isso, nós vamos enfrentar batalhas. E Deus em nenhum momento disse assim, vai ser tranquilo, vai ser um mar de rosas, acredite e pronto. Não. Ele disse para a gente que a gente vai ter aflição, mas Ele disse também que estará conosco em todo o tempo. Ele estará conosco nas batalhas. Ele luta, nós vimos aqui algumas lições atrás, que Ele luta as nossas batalhas, né? Então, assim, a gente precisa ter mais fé, mais convicção, ter firmeza, ter ousadia, né? E permanecer firme, mesmo que a gente venha a perder a nossa vida. Vou citar de novo aqui o pastor Rafael. Não importa se aqui nós vamos ser perdedores, não importa se eu vou perder minha vida, não importa, o que importa é que na manhã da ressurreição o Senhor me acorde. Amém. Né? Então, assim, nós teremos essa recompensa, mas nós temos que enfrentar as batalhas, nós precisamos nos permanecer firmes ali, né? E parece até uma coisa surreal, né, que Deus está prometendo. Quando eles ouviram essa promessa de uma terra que manda leite e mel, primeiro, viviam como escravos, um sofrimento terrível.
Agora Deus estava prometendo uma coisa que estava longe da realidade deles. E Deus promete a mesma coisa para mim e para você. Promete a Canaã celestial. E muitas vezes a gente olha e pensa, é impossível, não existe. É conto de fada. Mas ele já cumpriu isso no povo de Israel, terreno. E ele vai cumprir para mim e para você também. Amém. Né, o Sandra e André, talvez alguém esteja assim, nossa, mas que história será que esse pessoal está contando? É uma coisa meio assim, fora, né, nesse tempo que a gente vive, que a gente está acostumado a ver filmes em Hollywood, né, ficção, e você conta de repente uma história assim que teve tantas trajetórias, e de repente assim, um final feliz, né? Para eles teve um final feliz. Para nós, para mim e para você também pode ter um final feliz. E vai ter. Vai ter. Porque é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos dando continuidade na história, à história. Né? E o Deus do passado é o mesmo Deus do presente e Deus do futuro. O Deus que está nos esperando. Né? Agora tem um detalhe aí, né? Nesse final feliz que a Sueli falou. Tem um programa aí muito conhecido, que vocês vão lembrar, e vocês já viram em algum momento da vida, Você Decide, lembra? É isso, você vai decidir o seu final. Você quer ter um final feliz? Você tem que escolher o quê? A vontade do Senhor. Cabe a você. Esse povo aqui teve uma escolha de não acreditar, de temer, de duvidar. E era um povo que estava ali há muito, vendo os milagres e a presença de Deus. Já tinham visto coisas, né? Que, meu Deus, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu. Quantas coisas haviam, né, acontecendo ali. Mas, quando a gente estuda, começa a estudar aqui essa lição, eu até estava comentando isso com o André ontem, né? Eu falei assim, dá uma impressão, quando a gente começa a estudar a Bíblia, que houve um período de tempo assim, o pessoal saiu do Egito, né? E aí já foram ali os espias para observar a terra, e logo depois eles já entraram, e não foi assim. Quando a gente estuda aqui a lição, a gente percebe que houve o quê? Um belo intervalo. E por culpa do quê? Por causa da dureza do coração daquele povo. Da dureza do coração. O povo que reclamava, nada estava bom. E foi comentado aqui, Deus fez milagre. Primeiro, abriu o mar vermelho para eles passarem. Já não era para eles se agarrar a esse milagre de Deus, nossa. Deus tirou a gente com mão forte. Destruiu todo o exército do Egito, inclusive o faraó. Preservou eles no deserto, as sandálias, as roupas, o maná caindo. Diz que quando eles foram, o tempo que eles foram lá, os espias, foi aproximadamente 2 anos depois que eles saíram do Egito. Né? Então, aproximadamente 2 anos, diz que no 2º ano, então foi enviado ali os 12 para observar aquela terra. E aí então voltou esses 10 incrédulos ali dizendo que era impossível. Josué e Caleb permaneceram firmes, confiantes na promessa do Senhor de que eles iriam entrar. Porém, como o André já mesmo disse aqui, devido à incredulidade, patriarcas e profetas, no capítulo 34, diz o seguinte: por conta da incredulidade, Deus decretou 40 anos de peregrinação. Ou seja, já estavam 2, ficaram mais 38 peregrinando no deserto por conta da incredulidade. Mas por que eles ficaram peregrinando no deserto? Se já estava próximo da terra prometida? Porque a falta de confiança deles. E detalhe, né? Deus determinou o seguinte: aquela geração não ia entrar. Aí que tá. Olha só, Aí procura. tá. Toda aquela geração não ia entrar. A gente não consegue ler todos os textos aí, mas marca aí para você ver depois. Nós estamos falando aqui já na segunda-feira, né? Aqui de Josué 14, de 6 a 14, Números, está contando em detalhes essa história. Fica de lição de casa para você aí. Toda aquela geração de incrédulos ali não entraram, morreram. Os mais velhos então ficou tudo para trás. Ficou tudo para trás, morreram. Né? Que coisa de louco, como que uma decisão, como que a incredulidade, como que a falta de fé pode fazer a gente perder as bênçãos. Essa lição vem para chacoalhar a gente assim, falar, confia. Você está confiando? O que você está fazendo com a promessa que eu te dei? Mas, o que você está fazendo? Que tipo de escolha nós temos feito? Né? Esse povo, como vocês têm
acompanhado, tem estudado, como a gente tem estudado, tiveram tantas provas, tiveram tantas maneiras, né, de adorar a Deus, e de repente ali eles se desviam fazendo escolhas erradas, escolhas para satisfazer a sua própria carne, escolhas momentâneas, que vai te trazer dores, que vai te trazer consequências irreversíveis. Lembrando que nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Deus, Ele é o Deus do livre-arbítrio, mas nós não podemos escolher as consequências delas. Nós temos hoje a oportunidade de escolher esse Deus. Mas Deus não é amor? Ele é amor. Deus não é amor? Não é isso que tem pregado aí fora? Deus é amor, eu posso fazer tudo porque Deus me ama, Ele perdoa. Não é assim? Sim, que Sandra. O mundo tem dito? Sim, mas Ele também é justiça. Existe um momento, tudo na vida tem um limite. Deus ama, né? Deus perdoa, mas Deus Ele não ama. retira Não, as consequências não. dos nossos atos. E outra coisa, além de ser um povo duro do coração, eles adoravam outros deuses. Eles pintaram e bordaram no Pintaram e deserto. bordaram, Sandra. Ó, eles confrontaram Moisés muitas vezes. Imagina a cabeça de Moisés. Moisés enlouqueceu com aquele povo. Ainda bem. Mas Deus, Ele falou, vocês não vão entrar. E quando Deus falou, vocês não vão entrar, não entraram mesmo. Não entraram. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. Sim. Né, André? E a gente não pode brincar com Deus. Porque no último momento lá, a gente vai saber que a gente teve a oportunidade de fazer a escolha certa. Então a gente não precisa se preocupar, porque Deus, Ele é justo. Mas Ele também, Ele vai vir como juízo. Ele vai cobrar todas as oportunidades, os momentos que nós tivemos de fazer as nossas escolhas. Josué e Caleb é ser humano como eu e você. Ele é ser humano, eles eram. E eles escolheram, mesmo talvez ali no momento ou outro eles quiseram fazer diferente, mas eles sabiam que aquela era a escolha certa. A Sueli tocou num ponto interessante. Desse fato, até eles entrarem, passaram ali mais 38 anos. Josué e Caleb poderiam ter caído ali, né? Com certeza. Cedido, aberto alguma concessão, né? A pequenas concessões que às vezes Isso. nós, como cristãos, acabamos abrindo, né? Mas você vê que a lição fala que Josué e Caleb, eles foram firmes, eles foram pessoas que confiaram em Deus. Mesmo com a pressão não era pouca, era grande, mas eles confiaram em Deus. Como é que se confia em Deus? Primeiro, você tem que ter um relacionamento com Deus. Sim. A questão da concessão é isso. Se você abre uma concessão, eu vou guardar o sábado, hoje eu vou trabalhar até 7 horas da noite. É uma concessão, você já está pecando, isso que é o pecado. Né? É porque diz que a gente não tropeça em pequenas pedras. Justamente. Ou melhor, ao contrário, a gente não tropeça nas grandes, né? A gente tropeça nas pequenas. Então são as pequeninas concessões que a gente vai abrindo e vai se transformando, né? Aqui a lição trouxe vários textos dizendo que Caleb não, ele não abriu cedeu. concessão. Olha aqui, ó, segui plenamente o Senhor, fui inteiramente fiel, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Vários textos ali vêm dizendo que ele não abriu concessão. Ô Sandra, já dentro disso que você está falando, líderes hoje, vamos trazer para nós, né? Muitas vezes a gente precisa abrir concessões para algumas coisas, mas tudo tem que ter limite. Muitas vezes a gente, para agradar um, acaba desagradando o outro, né? A gente não pode deixar de fazer o que é certo, porque a gente vai magoar o irmão ou a irmã, ou no trabalho, onde seja. A gente precisa ser firmes em relação a isso, não é questão de escolha pessoal. Né? E Caleb, ele conhecia todos esses que estavam lá, e ele falou não é assim. Ele perdeu a amizade deles, deixou de... Pode ser que algum outro deixou de falar. Pode ser que aconteça no nosso meio também, mas a gente tem que seguir, assim diz o Senhor, independente de agradar a todos. Não vai acontecer isso. Jesus não agradou a todos. Você não vai conseguir agradar os 10 filhos se você tiver 10 filhos. Você vai desagradar um, eu tenho 2. E às vezes eu faço igual, mas um sempre fala que eu puxei a sardinha para o outro. E não é assim. Às vezes aquele momento implicou naquela situação para aquele, talvez para privilegiar. Com Deus, Ele não vai acertar barganha para agradar, né? O fato é que
o próprio Deus disse que Caleb tinha um outro espírito, um espírito diferente. E quando Deus olha para Sandra, qual é o tipo de espírito que Deus vê em mim? Queridos, é de covardia, né? Com Arão. E quando Moisés subiu, ele cedeu, o povo começou a louvar, adorar o bezerro de ouro. Faz o bezerro de ouro. Não, vamos ver essa concessão. Depois que Moisés voltar, ele resolve. Então, a gente como líder, a gente tem que pensar como que eu tenho postado, como é que eu tenho me posicionado como líder da igreja, líder da minha casa, líder do meu trabalho. A liderança, ela não fica restrita apenas à igreja, à minha casa, no geral. Qual que é o meu posicionamento? Será que eu tenho aberto pequenas concessões para derrubar a minha moral? Ou será que eu tenho permanecido ali intacto, como Caleb? As pessoas olhavam para Caleb e viam nele o quê? Um espírito diferente. Olha aqui que diz aqui no finalzinho, ó, as promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independente da nossa vontade. Lembra que eu falei? Deus prometeu? Prometeu. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ir atrás do meu galardão. Não é, pode fazer o que quiser porque Deus é bom e Deus te ama e aí no final tudo vai dar certo. Não, nós precisamos ter esse mesmo espírito que Caleb teve aqui, ó. Elas exigem de nós, independente da nossa vontade, elas exigem que nossa fé seja acompanhada de ações decididas. O que você decide hoje? Você decide andar com o Senhor? Ou você decide ir para o lado contrário, o lado do mundo? O mundo não está caminhando para o lado de Deus. Sandra, lembrando que Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Então, muitas vezes a gente toma atitude, a gente quer tomar certas atitudes para agradar a todos, e Deus sabe do nosso coração que a gente vai tomar atitude errada, depois vai se arrepender. Caleb, ele optou em tomar aquela atitude drástica naquele momento, né? Talvez decepcionou aqueles 10, mas nós vemos hoje, estamos aqui para contar a história, né? Quem que nós queremos, de que maneira queremos ficar ou ser lembrado daqui a 10 anos, 15 anos? As pessoas lembrarem da gente, que tipo de lembrança estamos deixando para as pessoas? Pessoas covardes, pessoas que não tinham segurança naquilo que falava, que não tinha convicção, que não fazia concessões para agradar, para se manter em certos, para ter privilégios, o famoso tapinha nas costas, né? Aqueles elogios que a gente gosta de ganhar. Então a gente precisa pensar em relação a isso. Deus conhece o nosso coração. E as pessoas também precisam ver através do nosso exemplo, da nossa maneira de agir, que nós não estamos fazendo concessões para agradar. Nós estamos fazendo a palavra, porque assim diz o Senhor, sem... Você vê que o que você fala tem muito sentido, isso aí. A lição aqui, o autor, ele traz o seguinte: mesmo aos 85 anos, ele continuava a ser um exemplo do que o Senhor pode realizar por meio de pessoas. Você vê, ele estava com 85 anos, e aquele homem continuava a ser a mesma coisa. Aquele mesmo jeito, fiel, ele não mudou. Porque às vezes pode acontecer a gente dar uma vacilada, né? Você vai para a história de Abraão, Abraão não tem uma vida só em cima, ele tem os altos e baixos. Mas Caleb não, ele permaneceu. Você sempre conta a história de um senhor que diz, né, seria conta aí pra gente, rapidinho. Do senhor que fala que seria uma loucura ele duvidar agora os... Sim, é a história do senhor Roberto Cremonese. Ele, na última pregação dele lá em Pedregulho, o senhor Roberto Cremonese falou o seguinte: seria loucura a parte dele, com 85 anos de idade, descrer na promessa da volta de Jesus. Ou seja, aquilo que foi incendiado no seu coração quando ele era pequeno, continuava mesmo aos 85 anos de idade. Que coisa, né? A gente não pode perder a nossa fé nunca, jamais. Tem que ter convicção, tem que esperar, tem que estar preparado para isso. Falamos aqui agora mesmo sobre exemplos, sobre o que as pessoas vão lembrar da gente daqui a 10 anos, 20 anos, se vão lembrar, se os exemplos serão bons, né? Se vão falar com
com alegria ou com tristeza, né? E aí a gente vem aqui para a terça-feira, o poder do exemplo. A gente vê que Caleb, ele foi correto, que ele foi firme ali, que as outras gerações já começaram a se espelhar nele. E aí trouxe aqui a história da própria filha, né? Sandra, não sei, acho que tem uns 15 dias eu vi um vídeo que rodou na internet, eu acho que vocês podem ter visto também. Uma delegada, mas antes dela ser delegada, ela é mãe. E o seu esposo faleceu quando a filha tinha 7 anos. Ela trilhou caminhos errados até os 18 anos. E ela sempre falou para a filha dela, quando você chegar à maioridade, se você continuar nessa vida, eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou te prender. E aconteceu. A filha fez 18 anos, ela fez uma investigação, foi lá, prendeu ela e o namorado, junto com todos os entorpecentes. Aí fica a questão. Ela foi mãe, mas ela também cumpriu aquilo que ela foi determinada a fazer, aquilo que ela escolheu, né? Ela deu um exemplo para a filha dela. É difícil dar um exemplo desse? É difícil, sim. Mas ela foi firme, né? Ela não negociou. E a minha filha poderia ter negociado na justiça, ter feito, mas ela fez. Ou seja, tem um outro lado aí também, né? Os exemplos podem não ser seguidos. Os bons exemplos. Sim. Poderia ter seguido o exemplo da mãe, né? E ter andado ali, não ter sofrido, não ter passado por isso, né? Nesse caso aqui da nossa história, aqui a gente viu que eles seguiram o exemplo, né? Não quiseram esse sofrimento, né? Preferiam seguir o exemplo de Caleb. E agora a Caleb toma aí uma decisão. Ele fala para o pessoal lá, ó, ele oferece a filha dele, me perdoem se o nome não for essa pronúncia, Axa. Eu acho que é Axa. A Axa aqui falou assim, ó, dou a minha filha Axa em casamento para aquele que conseguir conquistar a Debir, que era o nome da cidade ali, né? Que havia tido um outro nome ali, Kiriat Sefer, né? E aí apareceu quem? Um medroso dizendo que era impossível? Nada. Opa! Imagina. Otiniel. Eu acho que é essa pronúncia. Otiniel chegou, foi lá e conquistou. E conquistou. Otiniel, isso. Por quê? Ele não chegou com não sei não, acho que não vai dar certo não, seu Caleb. Não, ele foi lá e conquistou. Casou. E levou a esposa, né? E aí essa esposa aí ganhou algumas terras ali, depois que casou. E essas terras eram as melhores? Não tinha água, era uma terra que não tinha como dar poluição. Aí ela ficou quietinha em casa, falou, mas deixa quieto, né? Ela foi lá, falou pro marido dela, peça pro meu pai. Peça pro meu pai. Mostrando o quê? Ousadia. Que é o que o cristão tem que ter. Meu pai não deu? Deu. Não é? Deu. Uma vez eu fiz uma pregação sobre o quarteto de animais, o André vai lembrar, e nesse quarteto de animais tinha um exemplo da lagartixa, né? Que a bichinha é ousada. Ela entra em todos os lugares, você convidando ou não. Ela tem ousadia. E aí fala que o cristão tem que ter essa ousadia, né? De ir em busca daquilo que acredita e quer. Só pode ser que é impossível pular. A parte de terça-feira falou assim, dá-me essa montanha. Quando o cara pede a montanha, por que ele estava pedindo aquela montanha? Porque era uma região onde os que foram espiar lá olharam e falaram, não, é impossível, não tem como. Quem que vivia ali? Os gigantes guerreiros. Ele falou, o quê? Não tem como. Você vê a ousadia de Caleb. Quando ele pediu ali na divisão, falou, não, pode me dar aquela região, eu não quero, eu vou conquistar. Ele já estava de idade. Mas ele mostrando que tinha... Não, eu quero. E a gente estudando aqui, a gente pode ver também que foi Josué, Caleb, depois foi Otoniel também, aqui. Quando foi lançado esse desafio, ele não pensou 2 vezes. Exatamente. Porque ele já tinha tido um exemplo de vitória. Ele falou, porque se eles foram vitoriosos, se Deus concedeu a eles essa vitória, por que não vai conceder a mim? Eu vou, mas eu vou confiar nas minhas próprias forças? Não. Como que fala aqui que era o relacionamento dele com Deus? Intacto. Entendeu? Esse menino aqui fala bem dele. Aí de repente aparece essa bênção, assim, alguma coisa a mais de casar com uma moça bonita. Ele foi, ele não temeu, né? Ele confiou, ele creu, ele conversou com Deus e ali ele foi.
né? E a história aqui, depois se você busca mais conhecimento, você vai entender um pouquinho mais, né? Tem muito detalhe. 50 minutos é muito pouco para falar de Josué e Caleb aqui. A gente nem falou de Josué ainda, né? Estamos chegando aqui. O fato que a terça-feira vem trazendo para mim e para você que é importante que a gente passe para as novas gerações esse legado. Você tem fé, você precisa passar para as novas gerações. Os teus filhos, no meu caso eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, tenho os filhos dos amigos. A gente precisa passar para as novas gerações essa mesma convicção, é esse Deus ao qual a gente serve. Sandra, pegando um gancho disso que você falou, isso é importante. Nós que temos o papel de ser líder, seja em qual área for, temos a missão de colocar nos nossos filhos, nas pessoas que estão à nossa volta, a convicção, a certeza de que eles podem ser vitoriosos. Hoje aí existe uma onda de geração Z é fraca, é isso, é aquilo. Não, os meus filhos são criados para ser forte, tem personalidade forte. E tem que ter, vai se cortar, vai cair, mas tem que cair e levantar. Vai doer, vai, mas precisa continuar. Entendeu? E lá eles passaram por tantas coisas, né? E nós estamos contando a história. Nós temos aí uma geração linda, cheios de vida. E Deus vai continuar abençoando a nossa nação, nossos jovens, as nossas crianças, os que estiverem para vir. Deus vai abençoar, mas depende também de líderes como nós implantar isso na mente e no coração deles, né? Levar um estudo saudável, levar tudo que for possível para que eles possam ter qualidade de vida em todos os sentidos, em todas as áreas. Deus, Ele é prioridade. Nós temos a história de José, de jovens, de histórias vitoriosos, né? Sim. Que passaram por momentos difíceis, mas foram vitoriosos, que deixaram na Bíblia aí muitas histórias. A Bíblia, ela é um livro de história, assim, histórias boas, mas também as histórias ruins, que estão aí para contar que é possível. Uma prova, né? De que é tudo verdade, né? Tudo porque verdade. A maioria dos livros escondem a parte ruim, Escondem, né? A parte então, ruim. Então a Bíblia, ela conta os dois lados para você também ter a convicção de que você está errando, mas dá tempo de você acertar. Assim como foi Davi, né? Isso. Que pecou, que errou, que fez tanta coisa, mas depois ele foi transformado num homem segundo o coração de Deus. Então, assim, é muita coisa boa para a gente aprender aqui nessa lição. E vamos falar um pouquinho aqui de Josué, que nosso tempo está quase acabando. Josué foi um herói humilde. Queridos, quando Moisés não morre, não entra na Canaã, quem que era o líder agora? Josué passou a ser o líder. Josué, como o André disse aqui nas nossas palavras de hoje, Josué tinha moral, né? Ele liderou esse povo para entrar ali. Josué poderia ou não poderia escolher qualquer terra ali? Nossa, qualquer lugar? Ele era o poderia. Ele era o líder e ninguém haveria de falar nada contra, né, Su? Ninguém ia falar, não, essa daqui para Josué não. Só que aí Josué vem trazer para mim e para você mais uma lição de humildade, de liderança servidora. Sabe por quê? Porque ele teve também desprendimento. Sabe qual foi a terra que ele pegou? A última. E o nome da terra, me ajudem aí, Timate Será. Não sei se é assim que pronuncia, mas Timate Será. Sabe o que diz? Que é o resto. Porção restante, ou território restante. É aquela terra que ninguém ia pegar. Irmão, amigo, você que está nos assistindo, Sueli, André, você gosta de resto? Seja sincera. Não. Você não ia querer ser a primeira a escolher? Você não ia querer, André? Estamos errados. Aí Josué vem trazer mais uma lição para mim e para você. Humildade, liderança servidora. Você tem sido assim? Ou você quer chegar primeiro em todas as circunstâncias? Comentem. O que vocês me dizem sobre isso? Igual a gente brinca, quando ia brincar de futebol, né? Diz que chegava o dono da bola chegava com a bola mais do braço e falava, se não me escolher, não tem jogo. Josué, ela é minha, né? Não, Josué poderia agir dessa forma, porque ele era o líder. Sim. E igual foi falado aqui, ninguém ia contestar nada sobre o assunto, porque ele era o líder. Ele podia ter escolhido uma mais populosa, mais... Mas você vê, né? O camarada era um líder servidor de fato, né? Só que tinha um porquê. Tinha um porquê. Aquela cidade ali que diz que era o território restante,
que podia estar até em ruínas, que ele ia ter um trabalhão ali talvez para organizar, tinha algo muito bom. O que tinha nisso? Para ele, né? Para ele. Porque ele, ali, com o seu relacionamento com Deus, com a vida que ele tinha... O que era próximo? Era próximo do quê? O santuário ali, né? Olha só. Irmãos, anota aí mais uma lição. Para a minha vida e para a sua vida. O que é que você tem que colocar em primeiro lugar? O mais importante para ele era morar na presença de Deus. Na presença de Deus. Próximo ao santuário, onde a comunhão, o relacionamento dele estava mais fácil, vamos dizer assim, né? Estava perto da igreja. Mas hoje você pode ver, as pessoas estão procurando os lugares mais tranquilos para morar, né? Josué naquela época já, né? Porque ele tinha ali como ouvir mais a voz de Deus, ele estava mais perto de Deus. As pessoas procuravam lugares ali onde era mais badalado, mais conhecido. Josué preferia estar mais ali para aprender mais de Deus, para se cercar mais do poder de Deus, né? Da presença de Deus. Ele estava satisfeito em ter uma vida simples, focando no que realmente importava. Uma atitude que foi refletida na oração de Davi, lá no Salmo 27, verso 4, Davi diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para Josué isso era o mais importante. Isso era o mais importante. Né? Que lição de humildade. Você vê que a maioria, ninguém teve essa visão que ele teve, né? Não. Quando eles foram repartindo as terras ali, o território, todo mundo foi pegando sua parte, mas ninguém teve essa sensibilidade. Palavra essa, sensibilidade. Eu gosto sempre de terminar o dia falando assim, qual tem sido a minha escolha? Eu tenho escolhido estar mais próximo de Deus? Você tem escolhido estar mais próximo de Deus? Ou está procurando as facilidades do mundo? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a minha escolha, Sandra? A gente precisa estudar e refletir. E a quinta-feira chega falando sobre transformados pela contemplação. O que é contemplar, André? É você olhar para uma pessoa e aí, através desse olhar, não olhar de uma hora, de alguns minutos, é o olhar diário. Aí que eu me lembrei dessa lição. Os discípulos, que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia? Porque eles se pareciam com Cristo. Você até comentou comigo sobre Pedro, né? E Pedro, por exemplo, quando Pedro estava ali seguindo Jesus, quando Jesus foi preso. O que falaram dele? A mulher falou assim: você é um deles. Por que você é um deles? Porque você fala, você se veste. A contemplação é isso. Eles estavam há tanto tempo com Jesus ali, que eles passaram a ser imitadores de Cristo, mini-cristos. Né? André, falando isso aí, você falou que da contemplação. A gente começa a ver, olhar muito alguma coisa, desejar muito alguma coisa, a gente acaba se tornando parecido com aquilo. Né? Aí você falou de Pedro, né? As pessoas ali automaticamente viram que era Pedro, que ele era um seguidor de Jesus, porque ele era diferente. Você falou das vestes, você falou da maneira dele ser, que ele não conseguiu, mesmo querendo disfarçar ali, ele não conseguiu. Aí eu pergunto, nós hoje, eu principalmente, estou sendo igual a Pedro nesse sentido? Pelo menos nesse sentido? Bom, como que as pessoas abordam a gente na rua? As pessoas olham para você e falam assim: se já alguém perguntou no serviço para mim, você tem cara de crente. Você tem cara de crente. Entendeu? Por quê? Talvez porque eu não xingo, talvez porque, eu não sei. Mas as pessoas, elas olham para mim de alguma forma, né? Tem que ter uma diferença. Eu acho que talvez isso tenha se perdido. Isso é um problema. Se você está passando batido em meio à multidão, volta, porque não pode ser. Sabe? Contemplar é ficar olhando e aí de repente você está fazendo a mesma coisa. E até nós comentamos em casa aí na Copa de? Foi 2002. 2002, eu não lembro de datas, André disse que foi 2002. Se não for, a culpa é dele. Foi. Lembra que o jogador Ronaldinho foi lá e cortou o cabelo igual o Cascão? Uhum. Todo mundo foi lá e cortou, as criançadas ficou olhando tanto aquilo e queria ter o cabelo igual o Cascão. Ai, Sandra, que exemplo que você está usando, mas meus amigos, É um exemplo bom.
é um exemplo muito prático, porque a nossa vida hoje moderna é assim. Você fica olhando, 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 olhando. Percebe como você é bombardeado com alguma coisa, uma moda, um tipo de cabelo, um carro. Você é bombardeado e você quer, você quer, você quer. Então, É uma assim, comida, né? Eu vi aqui, É uma comida. eu marquei aqui, só a quinta-feira, eu vou passar uns minutinhos ali, o Rogério já tá, já vamos acabar, Rogério, mas a quinta-feira dá uma semana inteira, irmãos, porque o mundo, ele tenta nos transformar como? De fora para dentro, Quando, o na espírito verdade, de dentro para fora. E aí eu trouxe aqui bem rapidinho como que o mundo tenta nos transformar hoje, motivando as nossas práticas a serem práticas contrárias a que Deus tem pedido. Não é assim que funciona? Presta atenção, o mundo tem bombardeado a gente para que a gente seja egoísta. Lembra que eu falei? Nós escolheríamos a melhor terra primeiro, porque afinal de contas, eu sou a líder, eu tenho esse direito. Lógico. Eu cheguei Nossa, primeiro. lutei tanto, né? Não é? Preciso, Então, assim, né? Orgulho, egoísmo, materialismo, prazer acima de tudo. Já viu lá Carpe Diem? Que é assim que o pessoal faz a tatuagem. Aproveite o dia, você só tem o hoje, aproveite ao máximo. Quer mais alguns exemplos? Meios de comunicação. Você liga hoje um aparelho de TV, meu Deus, é um bombardeamento e não é nada que te aproxime de Deus. Não, pelo Tudo contrário. afasta, não é, Sueli? Tudo afasta. Tudo afasta. Tudo. Meios de comunicação, cultura, normalizam e fazem o pecado parecer divertido. Divertido. É legal, meu corpo, minhas regras. Isso é diabólico, é satânico. Não é assim. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, tem tanta coisa para se falar. Pressa, distração. Meu Deus, olha isso aqui. Eu ia falar disso aí. Essa ferramenta, hein, Sueli? É ótima, irmãos. Meu Deus, me ajuda muito. Me ajuda a estudar a Bíblia, você acredita? Estudo. Mas, se eu não desligar os alertas, eu não estudo nada. Porque é distração. E o tempo que eu trabalho, porque eu preciso ter coisas. Né? Então, assim, Verdade. o mundo nos influencia de formas sutis. De repente a gente nem percebe. Sabe? Ele vai vindo e vai... O mundo, né? O inimigo tem feito isso, né? Agora você falou uma coisa meio interessante, né? Que o mundo, ele quer transformar o ser exterior, de uma forma exterior, né? O exterior. E o Espírito Santo, ele quer nos transformar de dentro para fora. Isso. E quando a gente olha assim, transformados pela contemplação, você olha para a vida, por exemplo, Pedro. Quem que era Pedro? Um homem rude. Um homem rude. Né? Um homem que não pensava para falar. Mas depois que ele foi transformado pela contemplação, aquele olhar de Jesus para ele, quando estava lá no templo, o que ele fala? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te dou. Olha a diferença. A contemplação. E muitas vezes, esse mesmo Pedro olhava Jesus fazer isso, ele achava absurdo, falava, não, já se viu isso. Ou seja, a gente é impulsionado todo o tempo por duas forças, né? Duas forças. Isso. O mundo nos pressiona de um lado e nós E Deus, temos aí, e Deus do outro. Mas aí nós temos, volto lá atrás, a escolha é nossa. a escolha é Nós nossa. precisamos fazer escolhas sábias, escolhas que vai nos trazer mais para perto de Deus. O celular, ele é bom, ele é muito bom, mas ele também nos distancia de Deus, não só de Deus, como da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, que são superficiais em todos os sentidos. E a gente, lá no final do dia, a gente tem um sentimento de vazio. Eu falei que esse tempo seria pouco. A Sueli estava preocupada, já acabou, Su. Você viu como passou rápido? Ah, sim. Eu quero que o André primeiro deixe as considerações finais. Eu quero só ler um texto aqui do Patriarca dos Profetas, na página 447. Diz o seguinte: não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo de que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistáveis. Sueli. Eu quero pegar essa lição de agora em diante, ter mais oportunidade de Pedro,
naquele momento ali que aquela pessoa apontou ele como seguidor de Jesus, né? Ele ali caiu em si, né? E eu quero essa lição de Caleb e de Josué, eu quero ser uma delas, um deles, porque muitas vezes eu tenho sido falho, mas essa lição veio nos mostrar para mim, principalmente, que eu posso ser melhor, que eu posso ser diferente, que Deus, a partir deste momento, pode me fazer uma pessoa melhor do que eu já fui e do que eu sou nesse momento. Amém. Essa lição, ela nos mostra que nós precisamos, porque nós estamos nos minutos finais deste mundo. Talvez você fale assim, lá vem ela falar que Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele pode voltar para mim daqui a 2 minutos, eu não sei. Mas e você? Você tem conhecido esse Deus de Caleb, de Josué, dessa história que nós acabamos de passar para você? Se não, dá oportunidade. Tem os contatos, tem a oportunidade de você entrar em contato e buscar mais conhecimento desse Deus. E seguir, né? Que a nossa história vai ser diferente. Não é pode, é vai ser diferente. Amém. Amém. Obrigada, André. Obrigada, Sueli. Viu? Foi tranquilo. Mais ou menos. Sabe, eu quero deixar as minhas palavras finais para você que está nos assistindo o seguinte. Sabe qual? Eu tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho, André? Sueli? É que um dia alguém diga assim, ó, gigantes da fé, André, Sandra, Sueli, que nós possamos ser exemplos como esses homens aqui foram, mesmo sendo pecadores, mas conseguiram manter a sua fé, a sua convicção, a certeza de que o caminho certo era o caminho do Senhor. Que eu possa conquistar esse sonho, que o Senhor possa nos guardar para a vida eterna, né? E que a gente possa cada vez mais sentir o desejo de estudar a palavra de Deus e de nos mantermos firmes, convictos que Jesus vai voltar, assim como esses homens confiaram que ia entrar na Canaã, que eu e você também possam estar convictos que entraremos na Canaã celestial. Eu te encontro, nós nos encontramos no próximo estudo. Até mais.